Fala, gente, povo lindo, povo abençoado, tô aqui de novo, eu sou mesmo. Do meu lado aqui está nada mais, nada menos que capitão da aeronáutica e médico, doutor Coimbra, isso mesmo, tá bom? E ele agora vai explicar um pouquinho pra você que tá aí do outro lado sobre o que é intervenção militar, período de intervenção militar, por que os três poderes hoje nós sabemos que tá muito estranho, você sabe o que eu tô falando, certo? Então, doutor Coimbra, todo mundo pergunta, agora é hora da intervenção militar, o general Vilas Boas soltou a ordem, tá todo mundo no comando esperando só ele falar. O interessante é que quando o general Vilas Boas postou no Twitter, automaticamente outros generais falou, eu tô só esperando, que foi instantâneo. Então, povo, e aí, vai ter a rapa? Vamos limpar? Vamos constituir? Eu queria que você explicasse um pouquinho pro povo, o que de 64, que o senhor esteve naquele período, viveu aquele período, passasse para eles um pouco, e se pode acontecer uma intervenção hoje, na área militar, como o senhor capitão da aeronáutica, vai saber explicar melhor. E terminando esse assunto, o senhor depois passa sobre saúde para nós também, que o senhor só não é capitão da aeronáutica, é doutor também, então, 2 em 1. Com você aí. Então, eu já disse e repito que em 1964 eu estava iniciando um mandato de vereador em São José dos Campos, né? Quando aconteceu a Revolução de 64. Ou a intervenção, ou a ditadura, cada um dá o nome que acha mais adequado. Eu acho que foi uma intervenção militar e não ditadura pelo seguinte, o clamor popular, quem não viveu, não dá para entender. Havia um clamor popular para que as Forças Armadas desarmassem aquela bomba relógio que estavam preparando para o nosso país. Muito bom. E daí, o grande problema é que essa intervenção durou mais do que o previsto. O próprio Marechal Castelo Branco, que foi eleito o primeiro presidente militar, ele tinha marcado tempo para que as eleições acontecessem. Só que ele não imaginava que o problema da corrupção tivesse raízes tão profundas. E quando venceu aquele prazo que ele havia dado a si mesmo, ele mesmo marcou, olha, em tal época a gente devolve o poder aos civis. Porém, nós estamos com o exemplo aí da Lava Jato. Não lavou nem metade ainda da corrupção, gente. Não lavou. Onde é que está o Eduardo Paes? Onde é que estão tantas figuras de proa, de partidos aí, que ainda estão na sombra? Mas eu tenho certeza, a Lava Jato vai botar luz em cima desse pessoal e eles serão adequadamente punidos. Quando foi devolvido o poder ali, né, para os civis, não foi um erro? Olha, é que toda administração tem um prazo de validade. Então hoje o Brasil poderia ter uma intervenção militar com prazo? Um prazo de validade. A gente entra, destitui os poderes, reconstitui tudo de novo. Exato. Ó, 2 anos de intervenção militar no Brasil, pronto. Aí limpa-se e reconstrói. O grande problema é que hoje não dá para você calcular, como não deu naquela época, quanto tempo seria necessário para banir da vida pública os que estavam usando o poder não em benefício do país, mas em benefício próprio. Ah, entendi. Mas aquela declaração do general Vilas Boas, quando ele colocou que o exército estava eminentemente preparado e observando, e teve até um voto de uma ministra, Rosa Weber, que ela falou assim, ó, eu sou contra, mas eu vou votar com o colegiado. Dizem que foi um recadinho ali para um bom entendedor, um pinga-letra. Veja bem. E no mesmo dia, o general Vilas Boas teve um encontro junto com outros 16 generais 4 estrelas. Então, assim, no mesmo dia, foi muita repercussão e muita coisa junta ali ao mesmo tempo. Felizmente, as Forças Armadas no Brasil são a instituição de maior credibilidade no nosso país ainda. Então, os comandantes têm que agir com muita cautela para não passar uma imagem de que estão querendo se aproveitar de um determinado momento ou de uma determinada circunstância. Então, eu acho que a fala do
General Vilas Boas, foi um alerta e que, pelo menos eu estou entendendo, que está sendo ouvida, que está sendo refletida e que vai, inclusive, evitar a necessidade de uma intervenção. As coisas serão resolvidas no diálogo, na minha opinião. Mas se tiver uma terceira denúncia com Michel Temer, ele sai. Mas isso é pontual. Pontual? Isso é pontual. Claro, o presidente Michel Temer já conseguiu se livrar de 2 denúncias graves e agora, nesse final de mandato, você sabe que a força vai diminuindo, a força do poder, a força da presidência vai diminuindo na proporção que se aproxima o final. E agora, se acontecer ou em acontecendo uma terceira denúncia, dificilmente ele vai se livrar dela. Então hoje, bem dizer, eu nunca vi o Exército tão alerta como está hoje, né? Em todos os aspectos. As pessoas falam-se muitos boatos do Brasil ser invadido por outros países para salvar Lula. Isso pode acontecer ou é só boato? O Brasil é muito maior do que esses paisecos aí que estão querendo falar grosso, porque eles sabem, eles estão fazendo firulas para eventualmente agradar o Lula, até porque o Lula distribuiu dinheiro para todos eles. O meu e o seu, né? Ele distribuiu muito dinheiro. E eles estão pagando aquele dinheiro com esse apoio, que é um apoio absolutamente frágil. Isso não vai significar nada. Teve uma matéria que saiu que o Lula estava pedindo asilo na Itália. Sim. Só que a Itália falou, nós não te quer aqui não. Só que no mesmo período, o general Vilas Boas estava com a comitiva de embaixadores da Itália no Brasil, conversando, e ele mesmo postou no Twitter dele, embaixadores da Itália, todo mundo junto. E o Lula teve um pedido negado, se não me engano, acho que é pela esposa dele falecida, né? Ele conseguia pular para a Itália. Mas será que ele esqueceu que ele deu abrigo aqui ao César de Batista, que a Itália estava louca para pôr a mão nele, pô? É isso. Aqui não, você não segurou aí? É lógico. Quando você faz um ato na sua vida, você precisa refletir que esse ato mal pensado pode prejudicar você ali na frente. Ah, entendi. E foi o que o Lula fez, quer dizer, cuspiu para cima. Agora voltou. Agora caiu na cara dele. E essa eleição, como o senhor está com o Bolsonaro, né? Apoia Bolsonaro, é amigo de Bolsonaro, conhece ele. O que você acha de Bolsonaro nesse período agora, junto com o senhor? Eu acho que o Brasil está precisando de alguém como o Bolsonaro, assim, que não é aquele cara, né, muito calmo, muito pacato. Está precisando de alguém que dê ordem, que capaz de ter voz de comando. No Brasil, ninguém tinha voz de comando. Todo mundo tinha um balcão de negócio e ficaram satisfeitos com os vários balcões de negócio que foram dados a cada partido. Você manda na Petrobras, você no Correio, você na Angra dos Reis e por aí afora. Transformaram o país em vários balcões de negócio. O Bolsonaro ele falou algo interessante sobre na época do senhor podia se entrar numa loja e comprar uma arma e dar de presente pro pai, pro avô. Hoje no Brasil, só o cidadão de bem toma chumbo. Hoje no Brasil, se perde 70 mil mortes por ano. No Brasil. Só que nos Estados Unidos tem 320 milhões de habitantes, se eu não me engano, né? E lá todo mundo tem um porte de arma, só que lá morre 16 mil por ano. O Brasil hoje... E olha que lá eles não exigem nada para a pessoa, só precisa de ser maior, né? Aqui nós poderíamos fazer isso naturalmente, fazendo uma pré-seleção, porque tudo bem, nós sabemos que existem neuróticos na população, 2% é neurótico. Isso. Você pode e deve até, no meu entendimento, fazer uma pré-seleção. Mas não dificultar tanto. Hoje, na sua opinião, assim, como o Bolsonaro colocou, o senhor é a favor ou contra o porte de arma, o cidadão de bem? A favor. A favor, Eu tenho porte de arma. Eita, tô protegido. Eu tenho. Que legal. Muito bom. Então você está vendo, né? O cidadão de bem tem que se defender, sim. E, doutor Coimbra, eu também fiquei sabendo sobre a parte da medicina, sobre esse projeto fenomenal que o senhor tem. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho também. Olha só, não é só capitão da aeronáutica, é doutor também, você está vendo? Então agora ele vai falar como médico para você entender aí. Fala um pouquinho para nós, hein? Então, o mundo todo já utiliza
desde a Segunda Grande Guerra Mundial, a ozonioterapia, um medicamento que tem como molécula principal o ozônio e que resolve dezenas de doenças. Por quê? O ozônio é o melhor destruidor de vírus que existe. Se a doença for causada por vírus, desde a gripe, a conjuntivite, até a hepatite C, a AIDS, você deve tratá-la com ozônio. Interessante, eu não sabia disso. E hoje qual é a dificuldade, assim, porque automaticamente os políticos dos 513 deputados que tem lá hoje, eles devem saber, no mínimo, que isso é usado em países de primeiro mundo. Sim, e por que não fazem nada aqui? E eu fiz um e-mail para o ex-presidente Lula, hoje presidiário Lula, quando ele foi fazer uma visita em Cuba. Eu fiz um e-mail para ele dizendo o seguinte: presidente, como ex-deputado, eu sei que quando um presidente se desloca, na sua comitiva vai pelo menos um médico. Isso. Como Vossa Excelência tem uma saúde muito boa, provavelmente, esse médico vai ficar meio à toa. Correto. Sugira a ele que visite os hospitais de Cuba e verifique quanto o ozônio é importante no tratamento de dezenas de doenças. Interessante. Tá? Aí ele não fez nem questão. Você me respondeu, não, né? Não, nem respondeu o e-mail? Não deu a menor bola. Pois bem. Mas mandar uma garrafinha de birita ele tomava, né? Gente, como é que traz médicos para o tal do programa Mais Médico de Cuba e ignora o principal remédio utilizado em Cuba? Ignora. Os médicos de Cuba não podem falar de ozônio aqui. Ninguém fala. Quando você toca no assunto, eles... Mas para eles falar isso automaticamente... Por quê? Porque o ozônio não está regulamentado no Brasil. E como eles estão aqui meio na corda bamba, eles não querem arranjar nenhuma encrenca, por menor que seja. Entendi. Tá? Então eles sabem, eles estão capacitados para utilizar o ozônio, eles sabem diagnosticar as patologias onde o ozônio podia ser utilizado com grande resultado. Mas eles se moitam porque eles não querem contrariar nenhuma legislação do país. Mas hoje a Agência Nacional da Saúde, que acho que é a Anvisa, que eles dizem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Será que eles não conseguem resolver um negocinho desse? Pois é, acontece o seguinte: quando a Anvisa quer, ela abre as portas, principalmente para medicamentos que foram testados no exterior. Ora, o ozônio já foi testado sobejamente, mas muito testado na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha, no Japão, na Rússia, na Hungria, nos Estados Unidos, na Prússia, na Argentina, no México. Nossa. E no Brasil, a Anvisa está se fingindo de surda e muda e não dá uma solução para o problema da ozonioterapia. A Anvisa não dá essa atenção, a Anvisa não dá essa determinada atenção hoje. Seria motivo de empresas de medicina que não quer perder dinheiro? Não, empresa de medicina não. Não, medicina não, empresa farmacêutica, é isso? Veja bem, nós vivemos num mundo capitalista. Então, não deixa entrar para não quebrar aqui. O mundo capitalista vive de lucro. Correto. A lei de patentes diz o seguinte: produto natural não é suscetível a retirar patente. Como o ozônio é um produto natural, ele existe na natureza e você certamente já ouviu falar, pelo menos na camada de ozônio. Correto. Então é um produto que está aí na natureza. Livre. Não cabe patente. Ora, se um dos laboratórios cumprir todas as exigências da Anvisa, todos os outros laboratórios vão se beneficiar e eles não querem fazer isso. Então o governo é que tem que tomar frente. Então vocês estão vendo, hein? Isso que nós vamos lutar para que aconteça. Correto. Porque é uma injustiça no Brasil hoje só poder fazer tratamento com ozônio quem vai a uma clínica particular. O ozônio precisa estar disponível no SUS, nos planos de saúde e, claro, também nas clínicas particulares. Sendo que o custo e o benefício seria muito menor e a cura muito maior. E existem doenças que não têm outro tratamento. Pronto. Só para encerrar esse assunto.
metade das amputações que são realizadas em pernas, membros, pés, etc., diminuiria pela metade se o ozônio fosse utilizado no momento certo. Então vocês estão vendo... das milhares de amputações, nós reduziríamos pela metade. Então todos vocês que viram aí o capitão da aeronáutica e doutor Coimbra falando, compartilhe esse vídeo, marque alguém, tá bom? O capitão Coimbra aqui vai estar sempre com a gente aqui, postando os vídeos, conversando com a gente. Compartilhe essa ideia, baixe o vídeo, solte no seu canal, que eu tô liberando os direitos autorais para você compartilhar, tá bom? Pode pôr no seu canal, tamo junto, um forte abraço para todos. Vamos que vamos. Meu abraço, tá? Vamos que vamos!